e tateando as coisas, né? E aí é com muita preocupação que a gente recebe hoje o Sebastião, né? Que vai falar Infância, Afetos Incomuns e Cinema Experimental, né? Que é eu assisti o filme e fiquei fascinado, né? E bastante ansioso para ver o que vinha aí, como fala, e acho que tem muita coisa para a gente descobrir, ficar tateando, vendo, pensando junto, né? Então, ouvi falar aí, né? Eu não consigo, né, fazer grandes apresentações titulares, né, mas vou ler aqui as situações, né? Então, num mini currículo, né? Ele é cineasta, pesquisador e filósofo, doutorando em educação no olho, Laboratório de Estudos Audiovisuais da Faculdade de Educação da Universidade de Campinas, desde uma perspectiva vitalista, um pragmatismo experimental e ética do cuidado mais do que humana, atua nos seguintes campos: pesquisa-criação, embriologia dos processos de criação, modos de experiência cinematográficos e composição audiovisual. Mais recentemente, editou o livro Pensamentos Migrantes, Interseções Cinematográficas, em 2020, recentíssimo, né? Então, espero aí que a gente tenha um bom momento aí para todo mundo. Eu já estou ansioso aqui para que ele comece a falar, então, que a gente inaugure esse fechamento. Sebastião, com a Então, palavra. obrigado Marcelo, obrigado Antônio pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, de algum modo, né, acho que até o Venceslau já deixou enunciado, né, há uma sorte de reminiscência, né, de diálogo, né, que conecta algumas questões, né, da fala do projeto dele e do que eu irei apresentar aqui. Mas eu queria fazer, né, uma pequena introdução e justo, né, falar que embora, né, eu esteja numa faculdade de educação, né, certamente é desde, né, vamos dizer, essa postura situada, né, de cineasta que eu falarei aqui, né. Falarei aqui e que eu tive, né, graças ao Venceslau, né, um encontro contingente, inesperado, com a escola, porque, vamos dizer, em termos de uma relação, de um vínculo com a educação, com o processo de aprendizagem, o que me interessa, sobretudo, são processos de aprendizagem mais do que humanas, né? É um pouco a ideia que eu venho elaborando e de um pouco de como as materialidades do mundo, aquelas que não são humanas, apreendem, por mais que aconteça alguma passagem pelo humano, né? Então, nesse sentido, sim, eu falarei de infância, falarei de crianças, no entanto, né, é muito mais esse conceito de infância, né, que me interessa do que ancorá-lo, né, no sujeito, no indivíduo, né. Então, desde essa perspectiva, né, eu quero, para brincar, né, com essas três colocações que eu fiz no título da fala, né, infância, afetos incomuns, né, que tem ali um trocadilho, né, uma brincadeira de palavras, e cinema experimental, eu quero, digamos, apresentar, compartilhar para vocês duas entradas, né. Uma, eu quero apresentar um filme que se chama Cintilações, de 2018, e seguidamente, né, eu irei apresentar o filme que já o Marcelo mencionou e que acho que alguns viram aqui, para fazer a leitura, né, de um texto que de fato é um fragmento de um capítulo maior que eu escrevi junto com o Venceslau e com a Sandra Amarel, que está por aqui, eu vi ela, onde eu de fato faço uma relação, vamos dizer, eu tinha uma dívida pendente com esse educador, filósofo e cineasta, que é o Ferdinand Deligny, né? Então é um diálogo estreito, né, com o pensamento dele, que ele é muito conhecido, por, vamos dizer, foi o deles que deu uma certa visibilidade para ele, a partir da ideia de linhas de fuga, né, todo o conceito de cartografia, de linhas, mas ele especialmente trabalhou, né, com crianças autistas, né, e certamente como eu coloco ali, haveria, né, uma sorte de
que as imagens são autistas, né? E talvez esse cinema, né, que o Marcelo ficou tão inquietado, curioso, diz de imagens autistas, num sentido de plena potência, né? Então, eu vou começar compartilhando esse filme, Cintilações, que é uma outra entrada, justamente para abrir o leque, né, de possibilidade de pensarmos essas três palavrinhas, né, cinema experimental, infância e afetos incomuns. E, bom, como acho que ficou claro, né, há ali que há aqui um transfundo, né, digamos, um background em relação, né, muito estreita com a filosofia da diferença, Deleuze e tal. Então, vou apresentar, só um segundinho. Vou compartilhar aqui a tela. Nesse Meet, né, ele já faz compartilhamento de áudio automático, né? Isso pode ser, certo? Tá, aqui a gente passa por tantas plataformas hoje em dia, mas estar atento ao que acontece na intersecção dos reinos. Cada encontro cada encontro acidental refaz a seu modo essas intersecções. Há um nível, tá, do conservadorismo, mas do que? Da diferencial, seja ela, num certo momento, já sedentária, mas, de repente, em determinado encontro, você tem uma diferença diferenciadora, uma diferenciação que se apresenta como algo novo, que é o nosso problema. Nosso problema é a inovação, nosso problema é a emergência do novo no universo, porque senão, meu caro, nós estamos errados. Parece uma atitude de conservação. De certo modo é, mas é também, e é isso que me interessa, uma reacomodação de materiais em novas intersecções. Você não perde, você tem um lance de conservação, um lance uma conservação e uma inovação. Esse aspecto utilizar o máximo possível de coisas que foram abandonadas, substituídas, etc., em novos conjuntos. Diria em novos agenciamentos, mas eu prefiro, nesse caso, dizer novas expedições que podem ser trazidos durante o tempo, depois você pode reacomodar elementos em outras configurações. E se a coisa envelhecer demais, mesmo a madeira podre, eu acho que pode caber numa espécie de gato arrojado. Cada livro é afetado pelo seguinte, né? Ali, há uma prova que não existe, mas a referência que aparece nesse última coletânea de textos ao que é a filosofia, eu tive que anotar, rabiscando a carta. Eu sou meio... Eu acho que o livro tem que ser usado mesmo.
como se fosse uma madeira qualquer que você faz o que quiser. Né? Não tem jeito, eu nunca consegui outra coisa. Estudar e fazer, os dois verbos. Estudar e fazer. Veja bem, não é nem a presunção de criação. Estudar e fazer. Ler, fazer. Está implicado, na feitura dessa casa, está implicado tudo isso. Implicado. As duas linhas. As duas linhas não se separam. Quando eu consigo separar, é que me formam. É sempre ter que fazer e sempre ter que estudar. Isto porque percorrer essa filosofia na qual a ideia mais se propaga por ela é o desejo produtivo. Desejo já caracterizado como produtividade. É o princípio universal, natural, histórico da produtividade, da criação. O desejo. Então, se você sintetizar, é o seguinte: o desejo implica tudo que me atrai. Produtividade, não, veja, consumo. O desejo não é consumidor. O desejo é produtivo. Por isso a arte prolifera desfuncionalmente. Desfunciona as coisas. Lendo, achando que precisa sempre retornar. Aí você encontra uma palavra, você anota, encontra outra palavra, você anota, encontra outra palavra, você anota, e vai acabando o espaço. E aí você vai ficando desesperado, vai anotando as próprias páginas, vai ficando difícil, e aí vai piorando. Aí vai piorando. Aí você acrescenta uma coisa, acrescenta outra, vai piorando, chega no final, você piora tudo, vai estragando o livro, e aí você vai consertando o livro, não é? Inventa uma maneira, inventa outra, vai numerando no conjunto da obra. Esse aqui é o 28º, mas puxa vida, mas tem outros. Sim, tem outros, mas aí são coletâneas. Lá não importa. O livro revela um lugar, um belíssimo lugar. E é emocionante esse lugar. Muita gente deixa de compreender esse lugar, que é preciso chamar os caras. Não fiquem muito tristes por não serem filósofos. Tem um lugar para nós. É muito difícil esse lugar. Muito difícil inventar um conceito. Considerando o que é que você vai dizer com os seus suas novas palavras. O que realmente obriga a pensar diferente. Você tem consenso para compor um conjunto, uma sistemática de pensamento e através da qual se note que você fez algo novo? Não, eu fiz isso. Agora, insisto
Mas insisto em ser professor, em escrever de vez em quando a respeito, insisto em ler. Então, para quê? Bastava repetir as cartilhas na escola. Não, tem um lugar. Tem o lugar da não filosofia esplêndido, que é justamente o lugar em que você sente muito mais as emoções da leitura do que o próprio compositor, às vezes. Você se sente tão tocado que às vezes o sujeito já saiu daquele conceito, foi para outro, e diz lá numa outra página no futuro, faça o que quiser do que nós escrevemos, a gente não se importa. Eles dizem isso. Mas você não. Você foi tocado, você pensou melhor certos problemas da sua existência, você conseguiu dar uma aula muito mais inteligível. Você conseguiu se livrar de algumas porcarias, de pensamentos subsidiários. Então, esse lugar da não filosofia, todavia é imprescindível, diz Deleuze, do Guattari, a próprio exercício da filosofia, que é um lugar de preensão afetiva dos conceitos, de preensão para a sua própria existência, para o questionário vital da sua existência. Esse lugar é revelar que há um lugar para nós, que é essa não filosofia, todavia carregada de emoções filosóficas, de emoções, de junções de conceitos com problemas vitais. É isso. Ora, mas de onde vem a cara que com um copete comprou? Por isso que está aqui, sempre comprou esse livro, A Ética de Spinoza. O judeu, inculto, comprou. O copete. Adorou, mas não compreendeu. É isso. É esse o lugar da não filosofia. Por quê? Mudam mundos, muda maneiras de ver. Os conceitos mudam maneiras de ver, de sentir. Então a sua vida está mudando. Esse é o lugar da não filosofia. Colada à filosofia. Ela é imprescindível à filosofia. Ela é esse em si. São leituras intensivas. Pronto, voltamos. É um encontro intensivo com o livro que salva o livro e salva você. Embora você não vá produzir algo da altura do livro, ou algo equivalente ao livro, ou algo, se possa dizer, prolongar essa filosofia, não. Você está fazendo aquilo sem o que a própria filosofia esmorece. E o que é então? O que quer dizer então uma leitura intensiva, que é coisa que ele aprende mais ou menos com Klossowski. O Lyotard também, isso lá na leitura intensiva, ele conceitua a ideia de leitura intensiva como sendo aquela leitura que o ataca de tal maneira que você translada a compreensão para a problemática da existência, para problemas da sua vida. Quaisquer. O simples fato de ficar alegre uma tarde porque está pensando diferente de mim.
essa experiência de pegar um negócio e percorrer quarteirões pensando diferentemente, é o que eu faço desde os 14, 13 anos, quando eu roubei o livro de filosofia do padre. Aí tem provas do judeu velhinho que comprou o negócio e leu, ficou entusiasmado. Por quê? Porque você entrou em movimentos do pensar diferentemente naquela cidade. Não tem dinheiro que pague essas emoções. Então, eu sou grato. Quando a pessoa fala, você é indonesiano. Tá bom. Eu sou grato a esse pensamento. Bom, deu para acompanhar direito o filme? Então, a minha ideia, né, é propor, né, uma espécie de exercício cinematográfico que é justamente fazer uma montagem, né, disso que a gente viu, de cintilações, com que eu irei apresentar agora, que é esse projeto, né, a partir de uma oficina, né, de cinema feito à mão, e eu apresentarei agora o filme que surgiu, né, dessa oficina. Só um segundinho, eu compartilho a tela. E que vocês depois, né, façam, né, essa montagem, né, e vou aqui compartilhar de novo a tela. Sebastião, ativa o som aí, por favor. Sebastião, ativa o som aí do teu microfone, por favor. Oi, Pronto. então, mas estava saindo o filme anterior, vocês escutaram direito? Sim, 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 sim. Tá, então vou reiniciar esse aqui da composição, tá?
Bom, só para deixar constância, tanto esse filme como o anterior, eles estão disponíveis online, na internet. Depois, quem tiver interesse para rever, ou se quiser ter acesso aos Cintilações que eu com Orlando, eu posso compartilhar um link. Agora eu irei compartilhar para, sei lá, se cortar o áudio, alguma coisa, eu vou compartilhar aqui a tela do texto que eu vou ler e depois a gente, enfim, começa a trocar um papo, tá bom? Então, queria começar com essa pequena citação do Deligny. Pois poderia ser que a imagem fosse do reino animal. É sem dúvida muito certo, remete ao profundo mecanismo da memória de espécie. E a memória de espécie é algo comum entre todas as espécies, incluída a espécie humana. Quando eu tinha a mesma idade das crianças com quem fizemos a oficina, eu já tinha passado por uma experiência, crise de ausência neurológica ou petit mal, que tinha me permitido mergulhar na memória de espécie, essa comum a todas as espécies, como nos lembra Deligny, e onde, sem mediação da linguagem, encontramos-nos corpo a corpo e em vertigem com as imagens. Um acontecimento que marcaria a minha vida para sempre e que faria dela a insistência e a experimentação constante de modos de experiências cinematográficos. Sem saber, esse dia, quando eu tinha a mesma idade das crianças com quem fizemos a oficina, tinha se aberto, ao mesmo tempo, um devir cineasta e um devir autista, como condição para sempre estar à procura de um estado de infância da imagem, como essa condição que faz com que ela sempre esteja além e aquém do visível e audível, por mais que estes a convoquem, pois ela, fugitiva, sempre está por vir. Quando recebi o convite para ministrar a oficina junto com a Sandra e o Venceslau, pareceu uma oportunidade perfeita para fazer proliferar modos de experiências cinematográficos entre as crianças e que as abrissem a esses devires que falam em mim, devir cineasta e devir autista. Dois modos de fazer corpo com o mundo, de se compor com ele através de afetos incomuns, aqueles que nos tiram da condição de homem e nos arrastam ao humano, lugar que o educador e pensador Fernand Deligny, ele preferia ser chamado escritor e etólogo, não parou de experimentar com crianças autistas. Assim, o que me levou à escola, ou para melhor dizer, a apostar numa mise en situation école, foi muito menos uma vontade de filme como forma a ser efetuada e muito mais a vontade de poder habitar esse espaço afetivo e suas forças, como possível disparador de brechas, de intervalos para estes devires em jogo. Uma mise-en-scène, um encenar, performar que dispusesse os corpos no centro da experiência, uma mise-en-expérience, que os colocasse em meio daquilo que poderíamos chamar de um cinema do processo, onde aprendizagens para além e aquém do que Deligny chamava de homem, possam acontecer com abertura e criação de mundos, sempre em obras. Por força de hábito, falamos de cinema experimental ou de cinema feito à mão, mas o que estes modos de experiências cinematográficos dispõem e expõem é, antes de tudo, a experimentação de uma etologia poética, como essa aprendizagem em que potências humanas e mais do que humanas se compõem em direção a um comum no qual possamos relembrar que fazemos parte do mesmo reino das imagens, uma praxis poética e de proliferação de um corpo comum tentacular infância, que faz das crianças passagens para séries abertas e heterogêneas do tipo mão, pintar, filme, corpo comum. Filme e vida se confundindo, filme e crianças se brincando, se emaranhando, crianças abandonando o homem, abismando-se no sempre frágil e metastável humano, agora humano-filme, como processo cosmogenético antes que antropogenético. A oficina teve um começo e um fim, mas o filme ali em jogo, mas o cinema ali em jogo, cinema da imanência, imanente à própria vida, não tem nem fim nem começo, mas é por um meio que a faz proliferar. Isto é, cinema como processo generativo que passa pelo celuloide, mas também por qualquer superfície de contato onde as sonoridades e visualidades possam se tramar,
por onde suas intensidades, que vão para além do audível e do visível, possam se compor e recompor, dobrar e desdobrar como matéria-prima da vida. O corpo das crianças, destilando infâncias impessoais, por deixarem para trás toda convicção como marca do homem. Corpos feitos superfície e matéria cinematográfica de um cinema que, sem apego, se diz por outros meios, pois seu foco está antes na imagem do que no filme. Imagem sempre escorregadia, que escapa da domesticação da linguagem e narrativa, da vontade de significação. Depois de tudo, composição coletiva 1, homenagem a Lengli, como os gansos que dele emparentava as imagens, levanta voo para justamente estar em movimento real e não aparente, esse da representação. Voo, movimento em sobressalto e sem finalidade, isto é, como agir ao invés do fazer, que sempre se vê orientado por um objetivo. Nesse sentido, a oficina, como espaço de tentativas de um cinema do processo, através da disposição de uma mise en expérience e de uma mise em situation école, afirma que uma das questões do cinema é criar tais circunstâncias oportunas para o agir. Em outras palavras, para a discussão, para a dissolução do eu e sua intencionalidade, algo que ficou muito nítido quando as crianças apresentaram dificuldade em reconhecer quem tinha feito o que nesse comum precariamente composto, onde toda a imaginação dita do sujeito ficou desfigurada e onde se poderia dizer que a composição foi imaginada por ninguém, dado que todos os corpos se dispuseram a ser passagem para as imagens. E no reino de tais imagens há ninguém. Há, em todo caso, um conglomerado de afetos incomuns destilados pelos corpos das crianças como hospitalidade na qual devemos ninguém. Abrimos-nos a um devir autista, onde um outro modo de pensar, por e através de imagens, é possível. Composição coletiva 1, homenagem a Lengli, foi cenário para a emergência imprevista de imagens, essas que não representam, não reproduzem, não intencionam, não significam, não se veem ou escutam e são abraçadas por ninguém, pois nada pedem. Imagens que existem e não querem dizer nada, que aparecem no meio e por acaso, que escapam e são resto, mas que não param de persistir, de insistir nos gestos abertos que possuem as crianças, de insistir nos gestos abertos que possuem as crianças nas brechas de um agir sutil, pequenos intervalos nos quais um inquerer é motor dessa etologia poética que persegue infindavelmente a imagem como esse germe indiscernível, imperceptível, impessoal, que visa fazer do homem um verbo sempre infinitivo, ao expandi-lo, dilatá-lo, descentrá-lo, conectá-lo a um plano mais amplo, infinitamente amplo, onde o sopro do cosmos passa através dele. A imagem como modo de existência pré-individual, sempre por vir, que infâncias e afetos incomuns são capazes de instaurar. Nunca se tratou, então, de fazer um filme, por mais que o tenhamos feito. Tratou-se, sobretudo, de compor uma rede, um comum de tonalidades aragnianas, um corpo de corpos filme, no qual se tornasse latente o movimento pulsante e persistente das imagens, como acontecimento, como vibração vital inominável. Crianças que, no seu inquerer, se conjugam outras, por conjugarem o verbo imagear, que é o contrário de imaginar. Imaginar é antecipar as imagens. Imagear, em contrapartida, é como atrair os gansos selvagens, imagens perdidas, como são todos esses infinitivos que escaparam à domesticação. Imagear como linha de fuga diante do que Deleuze chamava de clichês, pois acontece que a imagem é autista e rompe inadvertida. Então, só nos cabe devir cineastas, na medida em que um devir autista também acontece, gesto no qual se joga uma ética, com uma aprendizagem mais do que humana, e de afetos incomuns, com as quais aprendemos a não servir, a não submeter nossa potência de agir a um poder que sempre é do homem e da linguagem.
Eis quando metodologia poética ganha consistência, neste caso, na passagem inadvertida da imagem entre as fitas de acetato imageadas pelas crianças, onde signos de uma semiótica não representativa, na sua repetição, abrem brechas para a fuga da imagem como resto, manchas, pontos, linhas, triângulos, asteriscos, linhas, manchas, triângulos, manchas, pontos, uma diferença que se avista. Imagem como emanação do instinto do cosmos, como memória comum e impessoal do vivente, de toda espécie e de todas as espécies. Entre a mise en expérience e a mise en situation école, a imagem resiste ao que lhe desejam impor, a camisa de força que é a significação, pois a ocasião que estas encenações dispõem não se orienta pela determinação, mas pelo desvio, pela deriva. A oficina realizada com as crianças e os modos de experiências cinematográficos nela experimentados não são mais do que protocolos e tentativas de desvio, onde um cinema mais do que humano se afirma. Cinema que Deligny, citando Malraux, entende como o modo de ligar o homem ao mundo por um outro meio que não a linguagem. Isto é, cinema experimental, asignificante e assubjetivo, como a restauração de um elo entre nós e o mundo, como meio para a restituição de uma coaprendizagem, como coevolução e cocriação com o mundo, como ocasião para acreditar de novo nele, e suas possibilidades, e de nos reencontrarmos e involuntariamente compor um comum de afetos incomuns com o povo das imagens que subjacem, como oceano pré-individual, a nossa memória de espécie. Fazer, então, da escola, no encontro com o cinema que Deligny perseguia, uma ocasião de aprendizagem com a prática de fazer escapar a imagem por entre superfícies cinematográficas, sendo o corpo-filme das crianças mais uma delas. Não podemos querer que a imagem aconteça, mas entre recusas que nos fazem e tornam um resto de homem e nos dispõem do lado do humano como potência cosmogenética, sempre cinematográfica, é possível insistir em tentativas de abrir espaços vacantes e de um inquerer impessoal onde, driblando o dado, talvez ela, a imagem, seja aquilo que, sem saber, inadvertidamente se topa com esse nós, que é, ao mesmo tempo, ninguém. Mise en expérience e mise en situation école, como perda de si, como necessário para que ela, a imagem, já seja movimento, kinema, como experimento perpétuo. Só uma composição coletiva, onde, com sorte, consegui ser, junto com Sandra e Venceslau, um propositor de protocolos de agir e traçar, como diria Deligny, e de se dispor a um fora que suspende o fazer que representa e, portanto, assimila e coloniza. Um filme ineficaz, mas profundamente potente, feito de mãos. A mão como gesto para nada, e ao mesmo tempo como disposição relacional construtivista favorável para que as crianças, como agentes que secretam infâncias, entrem em devir com o mundo para além de normatividades. Propor circunstâncias que sempre são práticas coletivas para crianças-filme, e não para crianças úteis, bem adequadas, nem sujeitos nem indivíduos, mas singularidades qualquer, errantes e erráticas, para além de um nome próprio como convicção, singularidades em disposição de corpo comum, em estado de exposição de coletividades como aquele estado que barra o imaginar, perigo no qual o eu sempre se ergue numa cena privativa de imagens internas, mas também como aquele estado onde o imagiar acontece, profusão de imagens ativas como exterioridade de um pensamento sempre em rede e emaranhado com o meio, evitando o eu como segregação e exílio de mundo. Desde a falha por brechas em meio a interstícios, se faz claro que só é possível operar por coletividades como desenquadrar e deslocar de tudo que aspira a posições estáveis. As crianças, se desentendendo de qualquer noção de enquadramento e desejam agir e traçar simplesmente, se dobravam e desdobravam sobre a superfície do filme, faziam corpo com ele sem saber muito bem onde elas e o filme começavam ou terminavam. Deleuze, no mesmo espírito libertário de Deligny, dirá, não julgar, fazer existir. Então, jamais perguntar às crianças do filme o que você fez, o que você quis dizer, pois estaríamos fazendo o papel do interrogador do lado errado da Inquisição.
Do que se trata nesse cinema do processo, como afirmação vital, é, em todo caso, deixar de ser o homem que nós somos, deixar de ter essa vontade de assemelhar, pois o comum da espécie não passa pela semelhança, mas pela diversidade. Um cinema sem rosto, uma proliferação de modos de experiência cinematográficos de anônimos, e não mais do homem, que obtura os deveres do humano em vias, em obras de conjugar uma entre-humanidade intensiva, criadora de corpos comuns, na passagem por afetos incomuns, nos quais não nos reconhecemos. As crianças como tentacularidade tátil, mãos e gestos explorando, expandindo um traçar em modo infinitivo, ou seja, sem a conjugação do sujeito, como um gesto humano que não depende da estruturação da linguagem. Mãos, oficina, filme, como processo de desterritorialização e territorialização comum do espaço por redes, que não pressupõe um território, pois este não preexiste ao traçado do filme. O território é emanado pelo próprio traçar, onde os corpos das crianças são ao mesmo tempo interligados, mas livres para experimentar modos de habitar esse território filme em jogo como tentativa sempre aberta e precária. O espaço se tornando, graças ao traçar um território, um corpo como um filme, que como os mapas de Deligny, possibilitam desterritorializar o olhar intencional, a subjetividade, o homem que nós somos e a linguagem. Um cinema que se diz experimental por ser recusa de qualquer reconhecimento ou assemelhamento homogeneizante, e onde o filme, e onde o corpo como um filme é, antes de tudo, qualidade performativa e de evacuação da linguagem, mas também instalação de redes aragnianas, de afetos incomuns que não param de reinventar o espaço, que não param de buscar modo de conectar um território corpo comum, de modo de existir díspares e de singularidades radicais que o povoam. Assim, as infâncias que, por sua vez, povoam as crianças como reservas do humano, que não se deixam definir, legislar, ou muito menos aprender completamente, ensinaram-me que naquela ocasião, quando eu tinha a mesma idade delas, o que parecia uma ausência, um petit mal, uma vontade, foi um reencontrar-se com o mundo para insistir, então, na possibilidade de uma entre-humanidade descentrada de matrizes perceptivas variáveis, infância e afetos comuns, dando consistência a um construtivismo cinematográfico, onde cosmo e antropogenese se afirma na insistência de encontrar práticas onde o humano possa ter lugar e se expor, possa ser infinitivo e em rede, possa ser para nada e ninguém, possa ser campo de virtualidades e devires, de diferenciações constantes e de pensamentos sempre situacionais que fazem proliferar heterogeneidades. Foi essa a tentativa que encenamos, foi essa a prática que se fez situação no Cineclube Regente Chá, e que, com sorte, deixou tatuado em nossos corpos a aprendizagem de que o humano, como autoridade infinita, não se fixa no outro, mas é puro outrem, como ontologia diferencial do traçar em rede, que não para de se dizer por meio de modos de experiências cinematográficos, entre eles a mise en expérience e a mise en situation école, que aqui experimentamos. Antes de abrir o diálogo, eu vou só compartilhar algumas imagens para vocês se sintonizarem um pouco mais com o que foi a experiência. Acho que eu vou, só para poder acessar aqui. Se foi o primeiro momento em que as crianças entraram em contato corpo a corpo, né, com um filme que eu já tinha feito. Esse filme é de 2015, acho, não lembro bem, mas se chama Abismo. Aqui estão elas, né, intervindo, o filme de 35 milímetros. Depois, né, foram elas mesmas quem fizeram a montagem, né, elas escolheram as fitas, né, e escolheram a ordem em que elas seriam montadas. Eu simplesmente fiz uma questão operativa de depois digitalizar tudo isso, né, mas foi, né, coletivamente, elas quem fizeram a montagem. Que, digamos, né, esse transbordamento, né, constante, né, dessa afetação mútua, né, com
com o filme corpo a corpo. E aqui, mais uma vez, parte da montagem. Então, um pouco, né, eu queria, tipo, fazer, né, essa espécie de contraponto, né, entre essa experiência, né, que vamos dizer é central, mas ao mesmo tempo, né, os cintilações, onde, em contraposição ao fazer das crianças, né, tá a infância de um velhinho, né, que é um amigo muito querido, que é o Luiz Orlandi, que talvez vocês conheçam ele, né, ele é o tradutor de boa parte da obra do Deleuze em português, e de como, né, o pensamento que vai se secretando ali, né, nas falas dele, nessa composição, tem a ver com essa ideia de infância, né, mas, bom, eu queria já abrir aqui, digamos, as trocas, o bate-papo, e, enfim, não sei como vai ser a dinâmica aqui, tipo, eu vejo que já tem um monte de coisa escrita aqui no chat, como a gente vai fazer? Oi. Oi. Então, Davi já queria fazer uma pergunta, né? Já tem alguns comentários da Liz aí. Eu acho que a gente Liz poderia abrir o microfone também e falar. E aí a gente vai falando, conforme 2, 3 falas, você fala, ou se ficar um buraco, você fala, e aí as pessoas vão se encaixando. Tá bom. Tá ótimo. Eu só queria saber se em algum ponto vai dar para repor aqui os comentários, ou eu vou lendo depois eles, né? Porque eu acho que tem comentários, tem perguntas, sei lá, mas vamos aqui na oralidade primeiro. Tá. Então começa e eu faço essa pesquisa. Eu procuro aqui. Pode deixar que eu procuro, certo? Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Te escuto. E aí, querido? Tudo bom, Seba? Como é que vai? Saudar aqui, boa tarde a todos os organizadores e organizadores do evento. Agradecer e parabenizar também, tá? Por essa iniciativa bacana. É bom rever o Sebastião, meu colega de doutorado, e continuar nessas conversas infinitas sobre os trabalhos lindos que ele realiza. A partir dessa apresentação, tanto do texto quanto dos filmes, eu fiquei com duas questões que eu gostaria que o Sebastião pudesse comentar um pouquinho, né? São curiosidades até para a gente poder enriquecer as conversas, né? Uma delas é sobre uma própria hegemonia que existe no fazer cinema ou no pensar cinema, que seria dessas tecnologias de produção de imagem associadas muito às câmeras, né? A esse olhar daquilo que filma, daquilo que registra e capta, em contramão a uma outra possibilidade de fazer cinema para além desse capturar a imagem, né, de um fazer que se dá de uma outra forma, e você já trouxe um pouco dessas imagens capturadas sobre o que foi o processo de criação desse segundo filme, né, que foi completamente envolvente em termos de extensão do corpo, né, das mãos, dos dedos, dos braços, enfim, outras partes do corpo poderiam estar também permeadas aí, fazendo essa produção imagética acontecer, né? Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho sobre outras possibilidades de pensar e fazer cinema para além das tecnologias mais usuais do cinema, né? Sim. E uma outra questão que eu acho que é interessante de ser comentada é que fica muito evidente uma dimensão ligada à alteridade, né, no próprio texto que você traz, nessa questão da construção de uma rede, da coletividade. E aí eu penso também num conceito ramificado à alteridade, que é um conceito do Carlos Scliar, professor da Argentina, da Flaxo, né, que é a noção de qualqueridade. E aí quando você fala sobre essa ideia do qualquer um, do sujeito comum, desse apagamento talvez de um lugar de autoria que remeta muito a uma questão do eu, né? Queria saber, assim, também quais são as outras potências e desdobramentos de pensar esse cinema nessa dimensão da qualqueridade, se seria possível pensar por aí também. Tá, beleza. Obrigado. Obrigado,
David, aí pelas perguntas. Acho que vai enriquecer bastante aqui a troca. Então, vamos começar pelo final, né? Eu desconhecia esse conceito de qualquer idade, mas eu acho que está em plena ressonância com aquilo que, digamos, né, como eu falei, esse texto é um diálogo direto com o Deligny, né? De fato, enfim, eu me aproprio do linguajar dele, né, de algum modo também, e eu acho que essa ideia que eu coloco de devir ninguém, né, eu talvez retomaria do ponto que, como eu falei na apresentação, a minha grande aposta tem a ver com uma espécie de descentralização e abertura do humano, né. Então, digamos, esse cinema, essas aprendizagens que, digamos, podem sim passar pelo humano, mas, digamos, passam, né, seguem seu caminho, acho que justo, talvez, essa ideia de qualquer idade talvez essa humanidade completamente porosa, que não se fixa em identidades e deixa que os afetos atravessem e continuem, vamos dizer, nessa possibilidade de afirmação do mundo, né? Então, eu acho que as duas coisas se conectam, né? Acho que esse tipo de cinema, ele também contribui muito para a desmontagem e, vamos dizer, né, de um modo brutal, aniquilação, né, da vontade do ego, do eu, né? Como eu falei, foi nítido, né? No começo, né, as crianças ávidas de uma autoafirmação, acredito eu, se sentiam muito felizes de estarem fazendo. No entanto, chegou um ponto onde foi estratégico que não elas desenhassem o que elas quisessem, mas que justamente se guiasse por uma espécie de diagrama, né, vamos dizer, a partir desses símbolos, desses traços, para elas justamente se perderem ali, né, vamos dizer, e não que fosse um desenho livre, onde depois cada criança fosse se reconhecer, né. Então, digamos, houve ali também esse gesto para, sei lá, vamos dizer, arrancar essa potência gráfica, né, solta da mão para além de cada sujeito, né, e no entanto, depois todas se reconhecerem ao, digamos, perceber, né, o filme projetado, né, e dizer, eu estou ali, mas eu não sei, mas eu estou ali, como você diz, como um qualquer, né, então acho que criando esse comum. Uma coisa, né, que me aborrece bastante, né, de quando o cinema entra em intersecção com outros campos, saberes, modo de conhecimento, de experiência, é uma espécie de como o cinema está colado a uma certa tecnofilia, vamos dizer, né. Então, essa ancoragem de que muitas vezes quantas oficinas, seja com crianças, seja em universos, né, de oficinas para fazer filmes com indígenas, digamos, boa parte se consome na aquisição da competência técnica, né. E eu acho que, sim, o cinema pode usufruir da técnica, pode até passar pela câmara, né, no entanto, não é prescindível, não é indispensável, né? É justamente prescindível, né? Então, o que eu apostava, e por isso que eu gosto tanto desse cinema, assim, não é só uma oficina com as crianças, mas você mesmo, né, Davi, sabe que eu tenho feito filmes desse jeito, né? A ideia era justamente não perder tempo, né, nessa curva de aprendizagem que não ia ter com crianças de 5, 6 anos, né, e justamente entrar nesse corpo a corpo, né, nesse corpo a corpo. Então, eu diria que esse cinema que se diz experimental, ou, digamos, essa ideia de um cinema do processo, onde não haveria nenhum tipo de pressuposto, né, porque, veja bem, eu me lembro que foi muito assustador, faz muito que não ia numa escola infantil, talvez, sei lá quando a minha irmãzinha estava pequenininha, mas foi muito assustador quando eles já, tipo, falam de cinema e as crianças começaram a falar de Spider-Man, né, tudo Marvel, né, a marvelização da experiência, né, e justo, e eles já estão, assim, totalmente colonizados da ideia de um enredo, de personagem, de tudo isso, né, então, mas ao mesmo tempo tem uma certa porosidade de, vamos acolher o fato de que
desde essa perspectiva experimental do processo, justo, pode ter cinema que não precisa de câmera, cinema que não precisa de som, cinema que não precisa de personagem, cinema que não precisa de figuração, enfim, dizer, tudo isso também é possível, né? Também é possível, e que eu acho que é muito eficaz, né? Porque, por exemplo, como eu não consegui escutar falar do Vences, né, em vivo, né, mas depois eu escutei a gravação, e como ele mesmo menciona no momento, bom, até agora não tem se feito diretamente filmes pelas crianças, mas com as crianças, né, e isso também é algo que me importa muito, a possibilidade de como isso abre um devir cineasta, né, nas crianças, né, porque, digamos, haveria, assim, a modo de provocação, né, e insisto, só a modo de provocação, uma espécie de vontade de tirar da equação a figura do espectador, né? Digamos dizer, o que a mim me interessa é que todo mundo vire cineasta. Eu não estou aqui para que, tipo, as pessoas contemplem e digam, ah, que bonito, como os teus filmes. Não, a minha vontade é, então, vamos lá. Eu quero que todo mundo faça, né? Todo mundo faça e que também passa por essa ideia de modo de experiências cinematográficos, porque, digamos, o cinema seria muito menos um meio de representar o mundo, de dizer do mundo, e é muito mais o modo mesmo de estar em relação imbrincada e profunda com o mundo, né? De estar, por isso eu digo, né? De se jogar na experiência, né? Então eu te diria que é isso, né? Que haveria ali uma tensão, né? Eu acho que não há, como vocês viram, o filme com o anterior Cintilações é feito com uma câmera, mas eu acho que é interessante dizer, bom, o cinema pode oscilar entre isso, que passa por algo parecido a uma entrevista e um documentário, e algo plenamente plástico, corporal, sensível, onde justamente não há absolutamente nada a entender, e eu gosto, né, muito dessa fala do Deligny, que tipo assim, não estraga a brincadeira perguntando para a criança o que você quis fazer, né? Então, e nem muito menos me perguntem para mim o que elas quiseram fazer, né? Então, enfim, eu acho que enfim, poderia, né? Isso que eu poderia comentar. Sebastião, tem uma pergunta da Lúcia Estevina, que ela te parabeniza e ela pergunta como é que você fez para as crianças editarem o filme. Ela queria que você contasse um pouco o processo. E eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Talvez por notícia minha, eu sempre pensei o cinema como uma comunicação, né? A ideia de que alguém produz e o outro vai assistir. Quando a gente assiste esse filme do jeito que você colocou, parece uma experimentação cujo fim é em si mesmo uma expressão momentânea, sem nenhuma preocupação com o outro. Isso é assim mesmo? Ou o outro também está envolvido nessa experimentação e é convidado a essa imaginação que você chamou aí, né? Na ideia de... Não sei se eu fui claro. Sim, sim, sim. Eu acho... Tá, vou tentar dizer a respeito das duas questões. Bom, primeiro, como as crianças editaram o filme, eu quero sublinhar, né, de que digamos, essa oficina, esse filme teria sido impossível, ou digamos, dele ter ganhado tamanha consistência e riqueza, sem, digamos, o trabalho prévio, né, do Venceslau e da Sandra na escola, né, porque, digamos, né, a Sandra, a professora que regencia essa turma, e que eu acho que está por aqui, justo, ela já tinha todo, vamos dizer, uma sistemática de funcionamento da turma, né, onde, digamos, eu fiz, né, essas proposições, acompanhei, mas, digamos, eu não tinha, né, esse conhecimento, né, de experiência de estar ali nesse corpo a corpo, né, com as crianças, né. No entanto, a ideia foi, só para sublinhar que tudo isso é fundamental, né, porque não é o mesmo eu chegar do nada e, tipo, não ter essa interlocução, né, com a professora da sala, com Venceslau, etc. Mas a ideia foi, bom, justo, tem
né, os fragmentos de fita, né, foram pintados, e depois ali no chão da sala, né, se pediu para as crianças escolherem, né. O bom é que era um exercício onde era mais o gesto da escolha, porque não existia escolha certa ou errada, né, partindo do princípio que o próprio esquema de que fossem figuras abstratas suspendia a possibilidade de dizer vai se construir uma narrativa de imagens ruim ou certa, né? Era o gesto de implicar eles em cada uma das fases do processo de produção, né? Então eles escolheram, vamos dizer, muitas vezes foi mais numa sequência, né, deles irem escolhendo um atrás do outro, né? Acho que não houve ali um exercício, vamos dizer, super criterioso, profundo, das crianças meditarem, será que se vai antes, vai depois? Mas eu acho que há um valor muito, muito potente no fato delas estarem no momento, sentadas na mesa, com um fragmento de acetato, né, e depois verem toda a sequência, né, elas verem, digamos, e também entenderem essa passagem entre imagem e imagem, né, digamos, a modo mais anedótico essa parte, assim, né. Sim, certamente haverá, né, depois por isso eu falei só a modo de provocação, a questão da suspensão do espectador, haverá quem, né, observe esse filme, né, mas sim, certamente vamos dizer que o experimento mental é pressupor de que não há um fora, né, vamos dizer, estamos submersos numa espécie de universo cinematográfico, no qual estamos passando por experiências, por sua vez, cinematográficas, né, e que haveria um corte falso, né, que é o fim do filme, né, por isso eu digo que o propósito nunca foi o filme, por mais que o filme tivesse acontecido, né, escrevi no texto, mas a grande intenção é essa experiência, né. Então é assim que sim, que eu na minha postura de cineasta, óbvio, é ótimo ir lá, passar o filme no festival, ter a troca, mas no ponto em que acaba a edição do filme, é meio que acabou a brincadeira, né. Então, eu queria, né, e foi muito nítido, assim, porque depois, né, como eu falei, esse fragmento que eu li é um fragmento de um capítulo, de um livro que eu escrevi com a Sandra e o Venceslau, onde ele, de fato, entra muito mais na questão mais narrativa do que foi a experiência, etc. Eu entrei nessa questão mais conceitual, mas em algum ponto, a Sandra, o Venceslau, falam de como as crianças falavam para os pais que eles não podiam faltar no dia em que aconteceu essa oficina, não porque eles iam ver, mas porque eles iam fazer. Né? Então, acho que essa motivação das crianças de dizer, eu estou implicado ali no fazer, né, em me jogar nessa experiência, não simplesmente contemplar, né, uma fruição das imagens, acho que é muito potente, né, que é muito potente, e sobretudo, que é uma espécie de, ao mesmo tempo, essa descolonização da ideia do que pode ser o cinema, mas ao mesmo tempo essa proliferação deles se sentirem cineastas, né? Deles se sentirem cineastas com pleno direito e ao mesmo tempo não como cada um indivíduo, mas de uma coletividade, vamos utilizar, né, essa palavra que o Davi trouxe do Scliar, de uma coletividade de qualquer idades, né? De qualquer idades. Então eu diria que justo como você leu lá na minha apresentação, essa vontade desse vitalismo, né, de que os corpos afirmem, né, e intensifiquem a sua potência de agir, né, me leva a fazer essa aposta, né, a fazer essa aposta. Sim, pressupondo que sim, as coisas se superpõem, né? As coisas se superpõem. Depois as crianças também passarão por uma instância de espectador, mas certamente não haveria uma prominência de uma vontade de comunicabilidade, né? Até porque justo, né? Trazendo aqui todo esse acabouço conceitual que o Deligny, né? Eu entrei em diálogo com ele. Diria, bom, a vontade é quase que estar tentando limar constantemente a linguagem e estar nesse corpo a corpo, digamos, com a experiência, né? E que bom que digamos, talvez essa surpresa o que importa, né? Quando você fala, nossa, eu vi aquele filme e fiquei surpreso, né?
Eu acho que essa sensação, né, e se a gente quer, digamos, ser um pouco mais poroso e generoso, talvez essa seja a intenção de comunicabilidade, né, de comunicar afecções, né, afetos mais puros, que não são tão fáceis de colocar em palavras, né. Enfim, um pouco isso. Não, eu confesso que eu acho interessantíssimo, mas fico lembrando assim, por exemplo, a Marina Del, né, ela quando faz as obras dela de intervenção nas artes plásticas, que alguém mexa no corpo dela, por exemplo, e ela quer contemplar, ela tem o outro como um dado. O Augusto Boal, quando trouxe o teatro de intervenção, ele tinha também uma proposição e ele tinha uma aposta no outro como interventor. A pergunta é assim, o outro é um interventor nessa visão? Talvez alguma coisa assim, ou não? Você acha que não? Ou que está jogado aí? Jogado para o debate? Eu acho que talvez essa ideia, né, desse cinema da imanência, que, vamos dizer, seria como apelar a que a partir dessa disposição das imagens se entrasse num contínuo, né, com o próprio mundo, né, então, por isso, digamos, entrar em uma espécie de estado de indeterminação com o mundo, né? Enfim, eu acho que coloca tensões, né? Coloca fricções, porque eu acho que se colocar alteridade, mas vamos dizer alteridade radical, né? Uma espécie de alteridade inapreensível, né? No sentido de que não é o outro sendo aquele outro um sujeito, né? Mas aquele outro, vamos dizer, são as forças cósmicas do mundo, né? Que não tem nome, que não tem rosto, né? Então, talvez o interlocutor, e aí eu volto, né, nessa questão de que o que me interessa é o mais do que humano, talvez o interlocutor é isso, são as forças cósmicas, não, tipo, um público sujeitos, de indivíduos, né? Então, talvez, sim, essa alteridade é dizer, bom, vamos abrir o humano, vamos tornar ele qualquer, até virar ninguém, porque é quase uma vontade dele entrar numa espécie de indistinção com a continuidade existencial do mundo, tá? Então, talvez essa alteridade radical a gente possa entender não em termos de humanos, mas de justos, de mais do que humanos, né? Enfim, como... que mais? Tem várias coisas aqui no chat. Nós temos alguns comentários no chat, muitos elogios sobre o trabalho do Sebastião. E a Fernanda, ela pergunta se pode fazer uma pergunta. Então, acredito que a Fernanda pode ficar à vontade para fazer a pergunta. Boa tarde, gente. Tudo bem? Olá. Bom, muito prazer, Sebastião. Eu sou professora aqui na Federal de São João del Rei, interior de Minas Gerais. E eu conheço o Venceslau, ele acompanha o trabalho do Venceslau assim, um tempo, ele já esteve aqui, é um parceiro assim, do grupo de pesquisa. E muito legal, assim, achei tanto o trabalho prático, né, que você está mostrando, quanto o texto, assim, tá me fazendo pensar muito numa problemática assim, que a gente tem na relação com cinema, educação e infância, né, que é sempre uma tentativa da gente querer começar a partir de um roteiro, né, um trabalho. E isso é muito difícil, assim, na hora que a gente está iniciando algum tipo de reflexão, de mostrar a potência que tem da gente desconstruir essa relação primária com o mundo, que é sempre a escrita, sempre a linguagem, né? Então, assim, é muito inspirador ver o seu trabalho. Então, muito inspirador isso, assim, né? Super obrigada, assim, por dividir essa relação, essa materialidade, né, das crianças mexerem com filme, criarem filme. E aí me fez pensar muito nisso, nesse desafio que a gente tem na hora de como entrar no filme que não seja a partir da criação, ou então de... quando a gente quer fazer também, a gente quer fazer ou um roteiro, ou a gente quer fazer aquelas janelinhas, né, que são... O storyboard. Storyboard, ou então sempre esses formatos. Então, acho que isso é bem legal, que acho que faz um rompimento com essa questão. E aí, eu imagino que depois vocês tenham exibido esse filme para as crianças, né? Sim, sim. E aí eu queria te perguntar uma coisa, assim, o que você acha, não sei se vocês fizeram isso nas escolas, né?
se tiveram exibições de outros filmes experimentais para as crianças. Porque também existe, que é muito comum, é sempre a gente exibir os filmes para as crianças que tem uma lógica narrativa, que tem uma lógica estruturada, né? Então, se vocês fizeram outras exibições de outros filmes, né? Se vocês acham assim, que esse também é um caminho da gente ir rompendo também com essa estrutura da imagem, sempre na representação. Então, se vocês fazem isso também, né, de permitir que as crianças tenham contato com essas outras imagens, esse outro cinema, que vai aí ao encontro dessa experiência da criança de sensação, da forma como ela está com o mundo. Então, era para saber sobre essa questão da relação que se exibem também, né? Sim, bom, eu posso te falar dessa experiência pontual, né? Porque, como eu falei, foi, digamos, uma experiência contingente, né? De pura contingência. O Venceslau já conhecia meu trabalho, né? A gente já tinha trocado bastante ideia. Ele já tinha me convidado, né? Digamos, a apresentar meu trabalho nas aulas dele. E digamos, o primeiro movimento de fato foi assim, o Venceslau me convidou para apresentar meus filmes, feitos com essa mesma técnica na escola, né? E daí eu falei, não, vamos fazer com que as crianças façam filme, né? Então, de fato, a gente apresentou para as crianças 2 filmes que eu fiz nessa mesma técnica, né, no suporte de 35 milímetros, e de fato foi uma experiência incrível, porque eu levei o filme físico, né, então uma das imagens que vocês viram, as crianças com o filme nos olhos, eram elas pegando no filme, então elas pegaram no filme, desenrolaram o filme, botaram no olho, gatinharam em cima, né, até a professora Sandra disse, nossa, mas você não tem medo que estrague? Não, eu falei, não, é isso mesmo, é para pegar, tipo, acho que até... com certeza algum botou a boca, né, no filme. Então, eles tiveram primeiro essa aproximação, né, plenamente corporal com o filme. E depois, eles assistiram não só a esses 2 filmes, mas também dali que vem essa figura de que essa composição coletiva seja uma homenagem para Lang-Lee, que é esse cineasta, digamos, clássico da história do cinema experimental, que lá em 1935 já fazia esse tipo de filmes, e eu também apresentei para as crianças fragmentos de filme dele. E as crianças, justo, eram filmes que elas paravam para dançar, né, no meio da sala escura, né, elas dançavam, digamos, chacoalhavam o corpo, né, então, desde o começo, era uma experiência muito, muito vívida em termos corporais, né, então, houve esse primeiro momento, né, onde digamos, se compartilhou, digamos, a projeção desses filmes, meus e de esse outro cineasta, e que isso cria toda uma outra atmosfera, assim, né, porque eu acho que o fato que eu gosto de chamar, vamos dizer, de uma espécie de compartilhamento de risco, né, de implicação, deles verem de, tá, é você que fez, e você está aqui com a gente, e você não se importa com que a gente pegue na coisa que você fez, né, e você não tem uma ideia sacralizada de que é uma obra. Então, a questão deles sentirem essa proximidade, né, acho que também fez uma diferença. Igualmente, foi, digamos, acordar esse dever criança nos adultos, porque também há fragmentos feitos pelas professoras, pelo Venceslau, por mim, e onde a gente percebe que não haveria uma grande distinção entre aquilo que foi feito pela criança de 6 anos e o adulto, né? Então, digamos, você também abria esse espectro da infância, né? E certamente a gente passou pela oficina, elas fizeram a montagem, e depois a gente apresentou para elas, né? E, digamos, elas também tinham essa espécie de reminiscência, né? De lembrança de ter visto e depois ver na velocidade da projeção, né? Então, eu te diria que eu sempre acho muito perigoso, né, a ideia de roteiro, e mais ainda quando se trata de processos coletivos, porque sempre se trata de uma falsa conciliação para mim. Sempre alguém vai terminar impondo a ideia, né? Seja o professor, quando é já com, vamos dizer, com crianças ou adultos, sempre há alguém que tem aquela pessoa, tem aquele caráter que se impõe, né? Então, né,
na disposição grupal, sempre alguém vai sobressair, tem mais domínio da fala, da articulação, né? Então, eu sempre gosto, não só de trabalhar, né, quando eu falo dessa ideia de embriologia, dos processos de criação, eu gosto, vamos dizer, de criar dispositivos onde você suspende a possibilidade de que a escolha seja uma escolha do sujeito em tanto vontade pessoal, né? Então, eu gosto de criar dispositivos, vamos dizer, meio que estruturas, né, onde, como eu dizia, não há escolha errada, nem vai aparecer o ego, sem importar qual foi a fita que cada criança escolheu, né, justamente pela prerrogativa de que todas são figuras abstratas, né. Então, eu acho que é interessante, talvez não, né, pensando em termos disso que você falou, Fernanda, do roteiro, do storyboard, eu penso talvez em termos mais estruturais, de como criar dispositivos onde a gente tira justamente, vamos dizer, a gente dá vazão à potência criativa, mas suspende qualquer possibilidade de escolha subjetiva ou pessoal, né? Então, um pouco é isso que eu teria a dizer a esse respeito. Bem, nós temos as perguntas que temos se os seus filmes estão disponíveis na rede e que também pedindo o link para disponibilizar o link para visualização desses filmes. Mas também temos alguns comentários, como o da Diana Dourado, que ela diz que são reflexões instigadoras e que o despertar o olhar dos pequeninos proporciona experiências e possibilidades que transcendem o cinema comercial. E a Liz Machado, ela completa que é um olhar que se derrama do olho, porque é corpo e engaja o corpo todo. Então, me lembrem, né, no final eu coloquei no chat os links para ter acesso, todos os meus filmes estão disponíveis online, esse das crianças também. E eu acho que é bem interessante isso né, de que a Liz fala, né, desse um olho, né, que se derrama do olho. E eu acho que esse chamado a tirar a centralidade, vamos dizer, escópica, né, de uma coisa de que nossa cultura ocidental tá fixada, né, no sentido do olho, e passar para o tato, né, para pegar com as mãos, para pintar, para manipular, para esmagar, para amassar, vamos dizer, essa espécie de abrir uma brecha para esses outros sentidos ganharem uma potência. Acho que é muito pertinente, justo, nessa vontade de abrir essas matrizes perceptivas que estão tão ancoradas, né, tão fixadas, né. Então, eu acho que até essa aposta num cinema que prescinde, né, não tem que passar necessariamente pela câmara, tira essas espécies de supremacia ditatorial do olho, né. Então, e que é isso, e que, por exemplo, eu acho que cinema, justo, pode passar, o cinema para mim tem a ver muito mais com uma certa lógica de montagem, de lidar com os intervalos, do que necessariamente relações de imagens e sons, né? Então é assim enfim, que por isso eu digo que se trata muito mais de modos de experiência cinematográficos que sim, que passam pelo corpo todo, né? Bem, temos também mais alguns comentários, ainda da Fernanda, que ela diz que é muito bom isso de criar os dispositivos que suspendem as escolhas pessoais. E o Douglas Alves, ele faz uma sugestão de que a ideia de adulto atípico, trabalhada por William Corsaro, talvez se encaixe bem na proposta também. Sim, eu acho que duas coisas, né, em relação a essa réplica da Fernanda, eu acho que é isso, assim, certamente haverá uma tensão sempre, acho eu, no campo da educação, da escola,
de que é isso, a gente não pode abrir plenamente mão da ideia de sujeito, de formação de sujeitos, etc., mas talvez, né, possam se abrir certos interstícios, né, onde a gente, digamos, joga tudo isso fora, e é isso, digamos, não como uma espécie de desprezo, mas pelo contrário, como um gesto plenamente afetivo, não só com as crianças, mas com o mundo. Para mim, o que eu percebia digamos, era um povo, né? Era um povo de 1000 mãos, digamos, se vertendo na fita, né? E isso que eu acho mágico, bonito e potente, de que deixaram de ser crianças com nome para se tornarem um povo, né? Para ser uma multiplicidade, né? Então, e que eu acho que isso também teve efeitos, né? Muito ricos e nítidos neles mesmos, né? Digamos, na alegria que manifestaram, né? Tanto depois do filme acabado, quando viram ele pronto, né? E depois, né, e daí talvez trazendo as questões do Delaney, sem dúvida, eu acho que, por exemplo, nós adultos entramos em relação com as crianças, como uma espécie de reservas de infância, mas também digamos, com outros corpos não normatizados, ou vamos dizer, neurodiversos, como podem ser autistas, sem dúvida, eles vão nos abrir, né, justo a sair dessa normatividade, disso que é típico, né, então é interessante, como eu falei, essa pequena fração, onde também os adultos, né, vamos dizer, entraram nesse devir que talvez fosse mais intenso, mais digamos, factível de acontecer nas crianças, mas não só, né? Talvez as crianças, por mais que já estivessem no seu imaginário, né, na sua imaginação, o Homem de Ferro e todas as personagens de Marvel, talvez havia uma coisa muito legal, né, da oficina com as crianças, é que quando você vai fazer isso com o adulto diz, eu não sei fazer, eu não sei pegar, eu não sei pintar, né, porque já digamos, né, tá muito fixado nas formas, e a criança vai embora, né, pega lá, joga tinta no corpo, né, e digamos, fica tudo pintado à mesa, o filme, as mãos, né, então acho que, por isso eu digo, talvez o trabalho com as crianças deixe o problema e as possibilidades um tanto quanto mais nítidas, mas a pergunta pela infância, né, vamos dizer que seria essa espécie de potência que não termina de se clausurar, de se fixar, de se normatizar, né, essa ideia de infância como conceito, né, ela perpassa todos os corpos, né, ela perpassa todos os corpos, né, é dali que eu quis fazer esse contraponto com o primeiro filme, que é dizer, bom, essa infância pode falar, né, em nós também, né, em nós também, e a minha questão seria muito menos, sei lá, emancipar, libertar as crianças, e muito mais uma pergunta por como abrir o humano, né, abrir o humano a esses deveres do mundo, né, e o humano está na criança, está em nós, está num velhinho, né. Então, a ideia é essa, assim, que essa oficina poderia ser feita, né, e isso seria ainda mais interessante, fazê-la, vamos dizer, com um espectro, né, de tipo juntar um grupo de idosos com crianças e adultas e botar todos para fazer o filme, e perceber que não haveria uma hierarquia, né, justamente a partir dessa criação desses dispositivos, onde, o adulto faz o desenho bem bonitinho, a criança faz o borrão, né, não, onde justamente se abre esse comum, esse plano de afetos comuns e incomuns. Eu acho essa sua ideia, Sebastião, maravilhosa, e tem uma dificuldade minha, acho que está posto aí, que eu adoro, por exemplo, ir à Bienal, eu ia muito quando eu morava em São Paulo, e me admirava as artes que eu não entendia. Eu gostava disso, eu nunca tive um problema sério com isso, né? Mas eu acho muito legal quando você fala dessa abertura do humano, porque enquanto você falava, eu pensando, talvez com minha caretice toda, por ter me configurado da forma racional, né, ou qualquer coisa assim, dentro desse projeto, modelo e tal, como é que a gente pode pensar as associações, as negociações possíveis, porque eu vejo assim,
essa sua proposta corre um sério risco de ser negada pelas pessoas que pensam de uma forma estruturada, tal. Mas também corre o risco de negar esse pensamento. Como é que a gente pode pensar os diálogos e desentendimentos? Não é no sentido de criar um meio do caminho que a gente chegue no final, mas esses desentendimentos, e como é que você acha que isso aí poderia comparecer de forma muito significativa? Acho que você já apontou isso na educação. Eu acho que justo. Acho que nesse sentido o projeto, né, que o Venceslau leva adiante está no centro dessa questão que você coloca, né, dessa negociação, onde, por exemplo, sim, no cineclube pode vir parar um cara delirante como eu e oferecer isso para as crianças, né, mas não deixa de dizer uma espécie de parênteses, né, vamos dizer, de pequenas linhas de fuga, né. Mas, justo, em termos educativos, é como eu te digo, esse é um problema que não perpassaria só a escola, mas é um problema que eu vejo ao meu redor numa instância de pós-graduação, né? Numa instância de pós-graduação que é justamente você apostar a esses caminhos disruptivos, né? Digamos que saem de uma normativa, né? E que para mim tem a ver com como você consegue criar, vamos dizer, estratégias de guerreiro para driblar os tribunais de julgamento, né? Os tribunais de julgamento, e que muitas vezes, e aqui eu já me distancio um pouco das crianças e passo mais a minha experiência de que é essa passagem aberrante de um cineasta que, digamos, aposta numa certa filosofia também selvagem, né, habitar esse ethos aí, que é a universidade, e eu acho que passa por esse tentar driblar as instâncias dos tribunais de julgamento, e, sobretudo, isso passaria por uma espécie de afirmação de que, de demonstrar, né, aquilo que, vamos dizer, o opressor quer te pedir, né? Eu consigo fazer o que você me pede, mas eu não estou disposto a fazer, não porque não consiga, mas porque eu não quero, né? Então, isso é uma espécie de dobra que eu tento, digamos, exercer na escrita, por exemplo, né? Então, no sentido de dizer, tá, você me pede rigor conceitual, mas eu não vou te dar o rigor conceitual que você quer. Mas se você me pergunta, eu vou te responder. Então, isso faz com que é isso, assim, né? Tipo, eu termine passeando por congresso de filósofo, mas eu falo meu delírio, e se ele me pergunta, eu posso responder, né? Então, eu acho que, porque também, porque eu acho muito perigoso, né, a gente começar a criar pequenas ilhas, né? Pequenas ilhas, onde... Claro. É exatamente esse ponto que, diante do que você apresentou e da sua fala, me move a ficar pensando, porque assim, como é que o Sebastião consegue fazer este cinema, colocar em circulação e, de fato, fazer circular? Não, Porque, assim, por isso eu te coloquei, digamos, em termos dessa intersecção com a educação, com a universidade, porque, de fato, né, na contemporaneidade, vamos dizer, existe todo um nicho de cinema experimental, né? De fato, né? Ou seja, assim como, digamos, para algumas pessoas pode parecer que estão por fora da ideia de arte contemporânea, pode parecer um disparate numa Bienal de São Paulo. Justo, existem festivais, espaços de exibição, de circulação, onde coisas desse tipo, ou ainda mais loucas, digamos, de, sei lá, de botar fogo no filme, né, acontecem, né. Então, mas eu acho que é justo, porque a questão é essa, como a gente não cria esses nichos, né, sim, a gente pode circular por eles, mas como a gente transita, né, digamos, transversaliza eles, né. Então, eu te diria que é isso, você tem que ganhar, vamos dizer, terreno, conhecendo as regras de jogo do senhor dessas terras,
mas justamente para você não se submeter a elas, né? E não, digamos, cair digamos, na servidão por falta de conhecimento das regras do jogo, né? Então é isso, é como, sei lá, né? Você sabe jogar futebol, só que você joga de um outro jeito, né? E as pessoas dizem, bom, isso parece futebol, mas sei lá, né? Pode ser também outra coisa, né? Então eu acho que é uma espécie de você sempre estar conservando alguns elementos que permitam um vínculo com esses outros campos, mas ao mesmo tempo estar incluindo, né, elementos totalmente aberrantes, né, e que ficam fora, né. Às vezes justo, às vezes dá certo, às vezes não, né, mas eu acho que isso também tem a ver, essa vontade minha desses trânsitos transversais, né, e que eu acho que o Deligny era uma figura assim, né, porque, por exemplo, é alguém que você diz, bom, mas é educador, é filósofo, por momentos ele dialogava muito com a antropologia, né, toda essa questão, né, de ver, né, o corpo do autista e, digamos, digamos, esse processo antropológico de formação, etc. E eu acho que tudo isso tem a ver com esse gosto, né, esse apetite pela experimentação, né, por uma espécie de aventura, né, do pensamento, né, por uma aventura do pensamento que não quer se limitar a nenhum cânone, né, e quer justamente passar, né, e eu acho que essa foi a minha vontade com as crianças, de jogá-las numa aventura de um pensamento plenamente sensorial, né, plenamente sensorial. Mas é isso, eu acho que não dá para dar assim, grandes fórmulas, acho que sempre vai dar na singularidade, né? E eu acho que é meio isso, assim, quando alguém quer te capturar, você pula para o outro lugar, mas ao mesmo tempo, não você pula, mas tipo assim, por exemplo, quando você passa por um lugar onde supostamente ali te dariam legitimação, você não está nem aí porque você já foi legitimado em outro lugar, né? Então é meio tipo um gato e rato, né? Um gato e rato, e que eu acho que aplica, né, para todas as circunstâncias, enfim, vitais, né? Não sei se tem mais... Tem uma Oi, frase, sim. Sebastião, que um amigo meu, que foi curador até da Bienal, tal, que ele, analisando Valtércio Caldas, que é um artista plástico, ele me chamou de: se isso é arte, eu também sou artista. Né? Se essa coisa esquisita, estranha, puramente estética, que não quer ter um discurso por trás que legitime tudo. Então, assim, me parece, às vezes, que o convite que você faz a nós todos no entendimento do trabalho é um pouco perceber essa ideia assim, olha, é expressão. Né? Então, assim, é arte e todos são possíveis ou potencialmente artistas desde que se proponham a fazer arte, né? E sem essa preocupação direta do produto da arte, mas do próprio fazer da arte. Né? E aí, se isso é arte, eu também sou artista, né? Sim, totalmente, totalmente. E eu acho que, por exemplo, assim, né, eu acho que essa é a minha grande interlocução, né, com a educação, né, essa vontade de que todos os corpos, vamos dizer, se dispor a afirmar de que todos os corpos podem, né, de que todos os corpos são potentes, né, e de que, justo, eu tenho essa relação singular com o cinema, logo então, em algum gesto, sei lá, pedagógico, educacional, o que me caberia é fazer proliferar essa possibilidade de que outros corpos também possam, né? Também possam, né? E por isso eu digo que, quando eu digo que me interessa esse estado embriológico, né, de uma certa embriologia dos processos de criação, não é tipo... eu acho chato, por exemplo, eu tenho competência para dar uma aula de cinema, de direção, de história do cinema, mas eu acho chato, assim, porque porque é tipo ir em direção a uma certa forma de cinema, né? Então é isso, né? Então, tipo, sei lá, vamos ver lá o
o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague e tudo mais, né? Então é tipo e também que essa relação, né, que eu não termino de gostar com a história, né, de que tudo tem que ser um correlato que se digamos justifique, legitime a partir da história e não a partir da experiência do corpo, né? Então essa ideia de formação como levar a alguém a que adquira as condições para conseguir fazer X forma de cinema, não me interessa. Mas me interessa justamente me dispor a, quem sabe, com algum gesto sempre incerto, sempre tateando, sempre uma tentativa, contribuir para que esse outro corpo ative nele mesmo as suas potências de agir, né? Sem julgar que ele mesmo invente, eu quero que cada corpo invente a sua ideia de cinema. Não quero que ele venha, eu vou fazer filme como Sebastian, ou eu vou fazer filme como, sei lá, o Walter Salles. Não, inventa a sua própria forma, escutando aquilo que teu corpo carrega, né? Escutando o que teu corpo carrega, porque, por exemplo, é isso, o cinema que uma professora de escola vai inventar é profundamente singular, assim como o cinema que, vamos dizer, uma pessoa que vem da dança vai inventar, né? Ou, sei lá, ou alguém que é, tipo, cozinheiro e em algum momento da sua vida acolhe todo esse saber que carrega esse corpo e vai lá e inventa um cinema culinário, sei lá. Então, esse se abismar na experiência, sem a priori, mas partindo talvez dessa singularidade que eu posso compartilhar com os outros, que é esse tratamento com as imagens, que me interessa ir, né? E aí concordo com você, a ideia seria dizer, sim, todo mundo pode ser artista, embora eu cada vez, digamos, suspeito mais dessa ideia, porque a gente sabe que tão capturada e daí eu começo a falar muito mais de isso, de uma ecologia de práticas, né? Então, digamos, são práticas variadas, mutáveis, né? Modos de conhecimento, de saber, que passam por certas técnicas, né? Certas práticas, e que sempre há algo de sensível nelas, né? E que digamos, o foco não é a produção de arte como um objeto que logo depois vai parar na Bienal, mas o foco é a afirmação desse corpo, ao se abrir para o mundo, né? Então, por exemplo, quando eu digo esse acompanhamento dos processos de criação, assim, pode ser uma costureira, entendeu? Pode ser alguém que trabalha com madeira, porque para mim, isso sim eu não abro mão, que vamos dizer de uma espécie de trabalho braçal, tipo, você tem que botar as mãos na massa. Disso eu não abro mão, e por isso que eu gosto tanto, digamos, de ter me surpreendido quando eu acessei a marcenaria do Orlando, né, que você diz, bom, tá, um filósofo, tradutor, de repente, na mesma casa onde ele faz traduções, tem uma marcenaria que trabalha com madeira. E depois você percebe de que ele só faz o que ele faz porque ele também bota as mãos na madeira, né? Então, vamos dizer, ele inventou um modo de tradução, de fazer filosofia a partir do que esse corpo também carrega, que é um corpo que também faz jardinagem, né, que é um corpo que trabalha com a madeira. Então, essa relação de corpo a corpo, que talvez eu tenha a intimidade com a imagem e que eu quis compartilhar com as crianças, essa disposição, mas a questão é essa, é o corpo a corpo com as materialidades do mundo. Vai em frente, Davi, vai em frente. Oi, eu estou gostando muito dessa discussão, está sendo riquíssima, né? E aí eu acho que o Sebastião já até se antecipou em algumas dessas pistas, né? Para uma compreensão daquilo que essa troca entre escola ou educação e cinema podem fazer nascer, né? Eu acho que existe sim uma necessidade, uma demanda, talvez até pensando naquilo que o Marcelo colocou sobre essa preocupação de endereçamento com o público, né, com os espectadores, uma demanda real de que a educação ela se pretenda resolver coisas, né, ou criar novas possibilidades de mundo, enfim, a educação transforme, a gente coloca, e eu também coloco, porque eu me preocupo com a formação de professores, eu me preocupo com
enfim, as políticas públicas da educação. Eu estou na área da educação e tenho uma preocupação de pensar a educação como essa possibilidade de resistência, né? Resistência e resistência. Mas aí eu fico pensando que não necessariamente o cinema entraria nesse cálculo como esse lugar ou esse modo de trazer contribuições para a educação, mas que poderia existir também um movimento contrário, né? De que a educação, sobretudo pensar a infância ou pensar a escola, poderia estar e talvez já esteja transformando também o cinema, né? Transformando o fazer cinema, transformando os modos de produção de imagem ou de relação com a imagem. Enfim, acho que o Sebastião já colocou um pouco sobre algumas dessas pistas, assim, dessa relação, que não necessariamente é unidirecional, né? E aí eu deixaria como pergunta para o Sebastião, se ele pudesse falar um pouquinho sobre o que é que ele tem encontrado no campo da educação, ou nessa relação com a escola, ou com o escolar, enfim, que possa estar também trazendo contribuições para si e para o seu fazer cinema e filosofia, né? Não necessariamente estar na educação para transformar a educação, ou estar na educação para ter dela, né? Ter dela, absorver dela, se transformar por ela, enfim. Seria mais ou menos isso. Assim, não sei se me fiz entender. São mais reflexões, assim. Não, fez. Uma dúvida, né? Tá ótimo, David. Assim, tem um filósofo canadense que ele tem uma ideia de mútua inclusão. E eu acho que sim, esse processo de mútua inclusão com a escola ou com o campo da educação, eu acho que, por exemplo, a ideia, a noção e o que isso pode se desdobrar conceitualmente de modo de experiências cinematográficos, ela não teria acontecido e surgido em mim se eu não estivesse em intimidade com o campo da educação. Porque eu acho que o campo da educação, tristemente, tem me oferecido é a insistência de ver como os corpos padecem a instituição, né? E, nesse sentido, a pergunta ética se torna ainda mais iminente. Essa pergunta que eu dizia, não, o que me interessa é como esses corpos se tornam potentes, né? Não como eles se tornam, assim, essa potência pode passar por um devir cineasta, né? Mas, no entanto, esse se tornar potente não poderia se verter só numa peça, numa obra, num filme, mas ela teria que perpassar, vamos dizer, essa constituição ética, né? Essa dimensão vitalista que faz a esse corpo por completo, né? Então, acho que essa ideia de modo de experiências cinematográficos, ela sai do filme e avança no campo e na imanência da vida, justamente esperando que os corpos que passem por esses modos de experiência, eles continuem se vertendo na própria vida de modo mais potente, né? Então, eu te diria que sim, que sem dúvida, meu cinema, ou pelo menos até a possibilidade de coisas que eu venho pensando de um cinema especulativo, que passaria muito mais, vamos dizer, uma espécie de cinema de papel, que passa por ações performáticas, de leitura de textos, e que você já conhece um pouco dessas coisas, David, tem a ver com isso, assim, né? Tem a ver com que, cara, é como, sei lá, talvez meu gesto passa por sim, por democratizar e ver em tudo o cinema, né? E, digamos, a partir disso, tentar, digamos, fazer com que as coisas se movam, né? Então, eu diria que sim, que esse campo, pelo menos eu falo por minha experiência, né? Tem me afetado profundamente, né? Tem me afetado profundamente, e acredito, né, que em projetos como o do Venceslau também está acontecendo o mesmo, né? E eu acho que, vamos dizer, no mundo tão capturado, tão com uma tendência a uma homogeneização tão forte, né? Eu acho que é importante a gente se abrir a essas intersecções, né? Como justamente disse o filme o Orlando no filme, esses cruzamentos, né? Porque, por exemplo, sei lá, hoje a gente começa a ver muito mais na arte contemporânea em relação à antropologia, né? Sei lá, não no viés de um cinema etnográfico,
né, mas, por exemplo, em todo esse pensamento de uma certa descolonização da imagem, mas, enfim, eu adoraria que não fosse porque eu tenho essa dobra acadêmica, que também outros que se dizem só cineastas também tivessem esse tipo de intersecções, né, esse tipo de intersecções, porque, sei lá, por exemplo, a gente poderia dizer, não, mas o social não para de cooptar, vamos dizer, o imaginário cinematográfico, né? Mas, por exemplo, sei lá, eu não me lembro da última vez que eu vi um filme latino-americano feito dentro de uma universidade, por exemplo. Então, né, pensando nesses imaginários do cinema, né, enfim, é isso, a gente vê favela, na Colômbia vê narcotráfico, sim, hoje em dia está se abrindo mais para essas questões de etnicidade, de alteridade, de universos ameríndios, mas veja bem, né, tipo, você ver assim, tipo, um filme de cinema com maiúscula, vamos dizer, feito num campus como a Unicamp, sei lá, ali, lidando com os dramas de alunos, de professores, enfim, né, parece que há intersecções que são menos porosas, né. No entanto, por exemplo, e aí trazendo algo talvez meio esdrúxulo, mas que eu acho que tem a ver com essas intersecções, na minha pesquisa, o Davi sabe, mas para quem não saiba, eu trabalho com uma ideia de uma espécie de atrator afetivo e criativo que eu tenho chamado de azul profundo, e eu tenho descoberto que, por exemplo, tem mergulhadores que fazem cinema, né? Que eles são antes mergulhadores, né? A pulmão livre, né? Ou com tanque, e enfim, eles têm esse devir cineastas, né? Então, acho que essa ideia, né, que traz o Brian Massumi de mútua inclusão, acho que é interessante, é muito potente, porque eu acho que é muito menos como o cinema salva a escola, ou como a escola vai salvar o cinema, ou como um vai resolver os problemas do outro, e vamos pensar que a gente está... Por que isso? Vamos um passo para além, né? A gente pode tirar o cinema, pode tirar a educação, a questão são essas intersecções, né? Que elas não procuram resolver, mas, pelo contrário, complicar, né? E eu acho que é na complicação que acontece algo de interessante, né? Acho que é na complicação, né, que digamos, desabrocha, né? É meio que essa dobra de metamorfoses onde alguma coisa nova pode aparecer, né? Bem, eu acho não só desafiador esse caminho, né, como acho interessantíssimo. Inclusive, eu acho que se a gente pensar em educação muito além da escola, a produção disso também educa, né, aquele que está do outro lado, né? Educa no sentido de, se você veio aqui esperando, sei lá, Batman, eu te ofereci outra coisa, e aí, se você estiver aberto para essa outra coisa, você pode se reinventar e reinventar seus olhos, corpo, etc. Então, a gente está chegando ao final já, Sebastião. E aí, gostaria que você tenha aí alguma coisa que você gostaria de dizer. Aí colocou já, né, os links aí do filme, está colocando. Eu já coloquei aí, do filme das crianças e dos meus filmes, para ficar aí. Ótimo, eu vou tomar nota. E aí, para agradecer imensamente, a sua fala é totalmente desafiadora, eu acho fantástico essa proposição, né? E tento, dando aqui meus tacos, né? Davi já fez comigo o trabalho, a gente no Carta Imagem, a gente tenta trabalhar algumas questões novas com a imagem, no cinema a gente ainda não mexeu, a não ser assistir filmes canônicos, às vezes na forma do cinema. Eu queria te agradecer muito desde já, e aí, se você puder falar alguma coisa para a gente aí, te agradeço. Tá, vamos. Não, eu só gostaria a partir dessa provocação do Davi e dessa ideia de mútua inclusão, né, de mútua implicação, eu acho que, justo, eu cada vez mais gosto dessa ideia de uma co-aprendizagem, né, mas do que humana, onde nós, os humanos, nos abrimos, as imagens aprendem, né, a partir dessa nossa abertura, né, e que também parte, óbvio, né, de um salto, vamos dizer, ontológico, paradigmático,
de que a gente entraria nesse mundo animista, né, onde tudo tem agência, né, onde justamente, talvez o que me interessa seria uma escola dos objetos, né, sei lá, uma espécie de universidade, né, onde a gente não é mais do que meio, ou digamos, passagem, para que, digamos, as coisas do mundo se movam, né. Então, sim, sei lá, eu acho que pode ser provocador, desafiador, mas eu acho que, sobretudo, nessa dimensão ética, é importante escutar a singularidade de cada corpo, né? Talvez eu me apaixone por esses delírios pela própria anedota com qual eu abri o texto. Talvez justo eu em alguns momentos da minha vida, né, houve dúvida se eu não fui diagnosticado com alguma afecção dentro do espectro autista, né. Então, digamos, essa condição de ter uma intimidade com condições existenciais que extravasam a linguagem, né, extravasam o humano, faz com que esses pensamentos, e eu não digo eu pensar, mas eu também digo, os pensamentos, as ideias nos acham, nos encontram, né? Então, enfim, talvez esses delírios me encontraram e o único que me cabe é fazê-los proliferar, né? Então, o que eu digo é que eu acho legal se vocês se deixarem afetar, ficarem com algo de tudo isso que eu estou trazendo, colocando, mas eu acho que o fundamental é escutar a singularidade de cada corpo, né? E ver como desde essa singularidade cada corpo pode aprender, né, o que outros corpos podem oferecer ou não, né, ou não. Então, porque eu acho que não podemos cair no erro da ideia de convencimento, né, ou de uma espécie de consenso, né, de um meio termo, né, onde todo mundo seja feliz, né. Então, acho que é isso. Haverá motivações existenciais que fizeram com que você, Marcelo, digamos, apostasse numa outra relação, sei lá, com as imagens, e eu outra, e eu acho que é isso, é escutar essas singularidades e ver que interlocuções, que cruzamentos, que mútuas inclusões podem acontecer, né? E como dizia o Davi, não é uma questão de uma só via, mas de uma via dupla, ou múltipla, ou multidimensional, né? Então é isso, obrigado pelo convite aí para você, Marcelo, Antônio, e bom, então acho que a gente fica por aí, é isso? Obrigado, Sebastião, estou aqui escutando, quietinho aqui escutando sua linda fala, desses tons azuis, autistas, profundos, mas muito bonito os vídeos, toda a fala e a discussão, a gente está chegando aqui 6 horas e todo mundo, boa parte do público ainda presente, né? Significa que o pessoal está gostando e está aprendendo bastante aí com toda a contribuição que você traz. Obrigado aí pelo carinho, pela excelente conversa de hoje. Esse seria o momento em que a gente passaria a continuar a conversa no boteco com cerveja, mas... Uma cerveja, uma coxinha. Mas, bom, valeu, galera, assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado. Adorei. Muito obrigado para Sebastião, para todo mundo que veio, pessoal que veio só hoje, pessoal que já acompanhou todo o nosso ciclo de conversa. Agradecer imensamente aí, né, o pessoal da técnica, né, que a gente está aprendendo muito a fazer, né, meninas? Aí tem Malu, a Nena, a Adriana, todo mundo junto aprendendo aí. E espero que a gente possa continuar muito diferente. Tá bom? Então, tá bom. Um abraço a todos. Até mais. Obrigado, tchau, gente. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, peço que o grupo coloque o e-mail do Carta Imagem aí. Quem quiser entrar em contato com a gente para conversas, para pensar em eventos, pensar em novas propostas. Esse é um primeiro evento do Carta Imagem, mas a ideia é que todo ano a gente possa repetir, trazer novas conversas, né? Talvez eventos presenciais, mas o virtual também faz parte dessa proposta presencial. Agradeço a todo mundo que esteve presente com a gente.
e que a gente possa continuar essa conversa, estendendo essa ponte, essas relações entre arte e educação. E tenham todos uma boa noite. Qualquer coisa, só mandar um e-mail que a gente pode estar pensando novas etapas, de novos processos de conversas. Obrigado a todos. Valeu, abraço, querido. Tchau, tchau. Fabular. Tchau, gente. Até mais. E obrigado pela presença. O Sebastião está aí ainda ou já saiu? Eu acho que saiu. Ele já saiu. Beleza. Não, eu ia perguntar por onde ele anda, se está na Colômbia, se está no Brasil, se está na Venezuela. Ele não para também. Abraço, gente. Obrigado, grupo. Até mais. Até o próximo encontro nosso. Tchau. Até, tchau. Obrigado a todos aí. Um abraço.